doutores. Hoje dia nós outros vamos levar nossa primeira classe de oftalmologia prática, tá? Com o tema de anatomia oftálmica, tá? Nós já levamos esse tema tem na parte teórica do curso, né? E também já levamos uma atividade que seria ele de burro, com as partes anatômicas e os nomes respectivos, né? Então, se hoje vamos fazer uma revisão general, para que quando entremos na parte de exploração oftálmica, nós sabemos o que estamos mirando, o que nós podemos encontrar de dano ali presente, certo? Então, em primeiro lugar, a parte de anatomia oftálmica, ela está dividida em três grandes porções, né? Que seria o estudo da órbita, o estudo dos anexos do corpo e também os estudos do globo ocular. Em essa primeira parte, nós vamos ver tanto os anexos do corpo e a parte de órbita, tá? Vamos levar aos poucos. Eu creio que todos tenham compreendido o que estamos falando. É só como uma revisão general para que vemos aqui em el muñeco. Aqui temos um crânio, né, aqui com na parte de órbita, que seria uma peça anatômica natural, né, seria uma peça anatômica real. E a órbita nada mais é que essa estrutura que está aqui presente, que tem uma forma de pirâmide truncada e está composta por paredes ósseas, né? Seus vértices estão os agujeiros ópticos, tá? Essa parte da órbita, ela não possui elementos estruturais, tá? Presentes em ela, né? Assim, para dizer que há uma divisão da órbita. Solamente esse espaço que tem aqui, né? E alguns componentes que estão adentro, sendo sutapização ou sendo parte não como a estrutura da órbita, estrutura presente ali adentro, tá bem? Que podemos mais falar da órbita? Há três grandes coisas a ser comentadas na órbita. Tem o agulheiro óptico. Agulheiro nós sabemos que é um orifício, né? É importante essa estrutura aqui em osso, pois é o orifício que dá passo ao nervo óptico, né? Nós sabemos que quando há a função de refração, empeça desde a córnea, né? Depois passa por outras estruturas até chegar na parte de retina e vai passar ao nervo óptico. Então, aqui em uma estrutura da parte óssea, tem um agulheiro que dá o passo, né, que dá o espaço desse nervo óptico. E também, nesse mesmo agulheiro, passa outra estrutura importante, que seria a artéria oftálmica. Depois, podemos falar de duas cisuras, uma cisura orbitária superior e uma cisura orbitária inferior, certo? Na cisura orbitária superior, ela é dada mais na parte do esfenoide, né? Onde vai passar a vena oftálmica. Vai passar tanto a vena oftálmica como a primeira rama do nervo trigêmino. E também vai passar alguns nervos de músculos ciliares, tá? Todos aqui na parte onde há a parte oftálmica, esfenoide, tá? Depois, temos a cisura orbitária inferior, que é onde está o espaço esfenomaxilar, tá? Tanto o espaço como do esfenoide como maxilar superior. E esses aí saem, né, nervos importantes, que seria o nervo maxilar e a artéria infraorbitária. Então, eu creio que isso é uma das coisas mais importantes a ser falada, que se é falada sobre as estruturas da órbita.
E alguns componentes aí que estão componendo na órbita também, né, que estão constituindo, seria aqui esse espaço, vai estar preenchido com o globo ocular. O globo ocular, nós sabemos que é esse globo, né, essa bola que se queda aqui dentro desse espaço, dessa cavidade. Também de nervos, né, nervo óptico, outros nervos de grande importância também, algumas artérias importantes, vasos linfáticos, aponeuroses e uma graxa, né, que preenche e quando vai se quedando mais vierros, né, essa graxa vai se tornando menor e por isso encontramos alguns ossos hundidos, né, porque essa graxa acaba acabando. Ao longo do tempo, né, ela vai desgastando, certo? E aqui também podemos falar de uma estrutura muito importante, que aqui é na parte super anterior, né, aqui do ovo, nós vamos ter uma estrutura, uma cavidade, onde está se insertando a glândula lagrimal, né? Nós sabemos que a glândula lagrimal é de grande importância, né, aí para o aparato ocular, que seria tanto uma forma de defesa, né, certo? Para os nossos órgãos, né, onde ela secreta lágrimas, né? Sua função principal, né? Sua função é secretar lágrima e a estrutura que guarda, que armazena, seria uma parte aqui, uma fossa, que seria um espaço, né, que está presente na glândula lagrimal. Pela estrutura de anexos dele ovo, né, nós vamos ter algumas estruturas presentes aqui, como as cerras, los párpados, a glândula lagrimal, da parte de aparato lagrimal em tudo, né? E também de los párpados, do aparato lagrimal e das conjuntivas, tá? Vamos falar um pouco sobre cada um deles, começando por las cerras. Las cerras nós sabemos que é a chamada sobrancelha por nós outros, né? Elas são duas eminências, então são duas protuberâncias, né, arqueadas, que correspondem aos arcos supraciliares. Elas são cobertas de pele, né, pelo tecido tegumentário, e por arriba deles provista de pelos, né. Bueno, aqui podemos mirar solamente uma parte, né, da face, pero essa parte de cerra está presente em los dois lados, né, da cara, sendo que se quede uniforme, né. Está aqui nas duas partes mediais do rosto, e elas têm uma grande função, que é proteger os párpados, certo? As cerras, elas têm três porções importantes, que seria a parte da cabeça, do corpo e da cola. E o que podemos falar deles aqui, o que é importante observar se há presença, se há perda de pelo aqui em essa parte de cerras, né? Quando tem, se chama madaroses. A madarose, ela pode ser tanto parcial como total, né, que nos dá indício de algumas enfermidades multissistêmicas, como por exemplo, a lepra, a tuberculose, a febre tifoideia e alguns hipotiroidismo, né? Quando há perda dessas partes de cerras, né, que são as sobrancelhas, nós podemos pensar em alguma coisa dessa, tá bem? Depois, falando de los párpados. Los párpados, elas são esses repliegues aqui, como nós estamos mirando, né? O párpado superior e um pouco do inferior. Então, eles são repliegues móveis, né? Eles são bem móveis. E
e da frente hacia atrás, né, encontramos camadas. A primeira seria de piel, depois de tecido conjuntivo laxo, tecido muscular, depois ele tarso, né, que seria essa parte de membrana interna do párpado, e na parte de conjuntiva palpebral, certo? Essa parte aqui dele párpado, nós podemos citar algumas estruturas que estão acompanhando aí, por exemplo, as pestâneas. Tem um grande número de glândulas, né, presentes aí, de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, e nós podemos citar 3 glândulas, né, que estão aí presentes e hacen funções importantes para nossos párpados. Por exemplo, a glândula de Moe. A glândula de Moe ela é uma glândula sudorípara, a glândula de Zeiss é uma glândula sebácea e a glândula de Meibômio, que são as sebáceas alargadas, né? Elas têm, o que há um diferencial entre elas, hasta para a classificação de Orzuelo, seria sua localização. Quando nós estamos falando de glândulas de Moe ou de Zeiss, nós estamos falando de uma parte externa, né? Elas estão aqui na parte do borde palpebral. Então, quando há uma infecção, uma inflamação que nos acomete o orzuelo, nós estamos falando uma obstrução dessas glândulas, né? Então, como nós vamos saber se essa afecção é externa ou interna? Quando acomete aqui o borde palpebral, né, seria uma afecção externa, né, obstruindo tanto a glândula de Moe ou a glândula de Zeiss. E quando é uma afecção interna, né, ela está acometendo ali na parte tarsal, e para isso nós vamos mirar, né, por acá, por adentro de nossos párpados, né? Não dá para mirar aqui em boneco, mas nós temos que revertir, né? Revertir a parte das pálpebras para poder mirar que há uma afecção dessa glândula de Meibômio, que aí seria um orzuelo interno. Aí seria a diferença de los dois, né? Que glândula está sendo acometida, certo? Que mais que é importante? Aí nós sabemos algumas enfermidades, né, que estão presentes aí na parte dele párpado. Também já levamos isso na parte de teoria, né, que seriam os orzuelos internos, externos, alguns tumores presentes aí em essa parte dele párpado. Outra coisa também, as blefarites, né, que são dadas tanto por bactérias como por parásitos, né, nós miramos já sobre isso. Outras enfermidades como anomalias congênitas, né, que são, por exemplo, Lopliegue lunar, né, o epicampo, é uma enfermidade congênita, uma anomalia congênita, que estão aí afetando os párpados. Depois temos algumas afecções também, né, como o chantelasma, como o milho. Falamos de tudo isso, certo? Há uma diferença também de orzuelo, né, para o chalazion. E nós temos que saber a diferença entre eles. Eu falei sobre os orzuelos, né, que eles são os mais comuns afetados em essa parte de... Sempre vamos ter um paciente, né, na clínica com essas afecções de orzuelo. Depois, sobre o aparato lagrimal, eu creio também que todos têm noção do aparato lagrimal. O aparato lagrimal tem uma porção secretora, né, que seria a glândula lagrimal e a glândula
a glândula acessória, nós já falamos sobre isso, e uma porção excretora, né, que constitui as vias lagrimais. A glândula principal, ela é ubicada, como eu falei a vocês, né, na fossa lagrimal, que está presente aqui na parte da órbita, no ângulo super externo, né, da órbita, e consta de vários conductílios excretores, né, que são em números de 5 a 12. E nós também temos uma porção excretora, que seria os pontos lagrimares, os canalículos superiores e inferiores, o saco lagrimal e o conduto lacrimonasal. Tá? Outra estrutura importante aqui que nós outros temos também como anexo seria a parte de conjuntivas. Nós sabemos que a conjuntiva é a parte que pisa a parte do párpado interno, né? E também uma parte anterior da esclerótica, certo? Então, isso aí podemos dividir em 3 grandes grupos, né? Quando nós falamos desses 3 grandes grupos, estamos falando de uma parte palpebral, que realmente é a que pisa internamente na pálpebra. Essa também é chamada conjuntiva tarsal. Depois uma que está por arriba da esclerótica, que é essa parte branca do olho, né? Que seria também a conjuntiva bulbar. E entre a conjuntiva bulbar e a esclerótica, nós temos essa parte mais rosada, né? Que seria como uma união dessas 2 partes, que se chama fórnix ou fundo do saco, tá? Depois, o que podemos citar é que a vascularização dessa parte conjuntiva, ela é dada por vasos, tanto do fundo do saco, como os vasos das partes ciliares anteriores, certo? Aqui nessa primeira parte, nós levamos tanto os anexos do olho, como também a parte da órbita. Agora vamos para uma parte também muito importante, né, para que se leve, que seria a parte de globo ocular em si. Aí outra coisa que eu não falei a vocês, né? Quando há um acometimento do aparato lagrimal, nós sabemos, né, que há uma parte de lagrimeio bem importante, né, que é pela obstrução ou do saco ou do ponto lagrimal, de um canalículo, ou até da própria glândula lagrimal. E isso nos dá tanto a dacriodenites ou a dacriocistites, tá? Isso aí nós também temos que levar em consideração a diferença delas duas. Nós outros não estamos entrando em detalhes, porque nós já levamos isso como parte de enfermidades, na parte de oftalmologia, e estamos levando hasta um breve recuerdo sobre isso, sobre essas partes anatômicas. Depois das conjuntivas, nós sabemos que há essas acometimento muito importante, que é bem normal que cheguem na clínica médica, né? Que seria a conjuntivite, né? A inflamação, infecção das conjuntivas, a conjuntivite. Nós sabemos que há etiologias diferentes, né? Etiologias bacterianas, etiologias víricas, né? E de outros tipos, mas alérgicas, né? E também actínica, traumáticas. Então, se nós outros já levamos isso também na parte da teoria, temos base de extra, né? Então, seria isso mesmo, um breve recuerdo, né, de cada parte da região do olho, né, da órbita e dos anexos do olho, tá? Agora vamos levar o globo ocular em si.